Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília, fazendo frente a frente, falando mais uma vez de política. E o entrevistado de hoje é muito experimentado. Foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador, governador do Espírito Santo, senador e agora está no centro aí de um debate nacional, numa eleição muito complicada. É o secretário-geral do PSB. Senador Renato Casagrande, não se fala em outra coisa. Em todos os botecos, em todas as igrejas, em todas as escolas, é sobre a possível prisão do Lula e sobre o quadro na disputa pela presidência da República. Muito se fala aí em renovação. O senhor acredita em renovação na política? Porque os partidos tradicionais estão fechados ali, né? Zé Maria, a legislação não é para renovação. A legislação, ela inibe muito a divulgação, tá certo? E quem já está no poder tem uma estrutura, quem já tem um nome ou está no poder já tem uma estrutura muito grande. Assim. Eu acho que nós teremos uma pressão da sociedade por uma renovação. Mas, do outro lado, você tem uma estrutura toda montada para não ter renovação. Inclusive então, o tempo de campanha? Inclusive o tempo de campanha. Que é uma campanha curta essa, campanha, né? São 45 campanha dias. Curta, você só pode usar um plásticozinho no carro, assim, é uma campanha meio que secreta, né? A campanha virou um pouco secreta. Campanha secreta. Além do voto secreto da campanha. Mas é verdade, é uma campanha meio que secreta. Então, que facilita os que já estão na política. Que facilita os que já estão na política. Ou os que já têm, já estão. Né, mas que tem nome já formado na política, assim, já são conhecidos, já tem recall mais alto. Então, eu sempre aposto na renovação, mas eu não acho que a renovação seja o único caminho, porque se você imaginar que o Congresso Nacional, a cada legislatura, se renova assim, numa percentual muito grande. Muito grande, na faixa de 40%. A cada legislatura, se renova 40 e poucos por cento, é a renovação do Congresso Nacional. E a gente lembra de Ulisses, sem falar mal da instituição. Se bem que nem sempre a troca, mas renovar mesmo não chega a 10%. Vamos contar a piada do Ulisses, né? Que a pessoa, na época que o Ulisses era presidente da casa, assim, alguém reclamou que o Congresso estava muito ruim, que a Câmara estava muito ruim. Ele falou assim, é que você não conhece a próxima legislatura ainda. Então nós... Então a gente nem a renovação não significa melhoria, né? Às vezes você renova, mas não melhora a qualidade. Então acho que a gente tem que ficar atento naqueles que têm mandato, que estão prestando um bom trabalho, naqueles que já prestaram um trabalho. Mas tem que ficar atento. Eu sei que o discreto é muito grande. O senhor vai disputar o quê? Nós estamos avaliando, Zé Maria, assim... Acho que é quase automática a disputa pelo governo do Espírito Santo. Não é automático. Acho que nós temos uma conversa que a gente tem feito com a direção nacional, com a direção estadual do partido, com diversos amigos lá no estado do Espírito Santo, para a gente daqui a um pouco tomar uma decisão. Acho que a eleição é lá em agosto ainda. Tomar uma decisão com muita antecedência pode não ser bom. Eu já tenho um nome já conhecido no estado, né, fora do estado, então não tem muita pressa para tomar essa decisão. Mas com relação à renovação, eu acho que é importante a gente buscar renovação, mas é importante a gente buscar qualidade na atividade política numa hora de tanto descrédito como nós temos na vida pública. Qualidade na política. Quais os candidatos que o senhor vê aí com qualidade na política? Porque no meio dessa confusão tem de tudo um pouco, né? Esses que já apareceram aí até agora. Eu não vou citar nomes, né, de lideranças que tenham qualidade, mas assim, vou citar o nome da Marina que fez a propaganda hoje. Marina é uma pessoa qualificada, assim, pessoalmente qualificada, politicamente qualificada. Saber assim, ela tem perfil de fato para poder fazer um comando de um governo. Acho que cada eleitor vai fazer essa avaliação. Mas assim, você em relação a todos, né, analisa o perfil pessoal de cada liderança, se a pessoa tem capacidade de diálogo, se tem uma vida ética, se tem uma vida coerente, né, se tem humildade
para montar e conviver com diferenças, se é democrático nessa direção, e depois se ele tem capacidade de fato, implementar projetos. Acho que tem critérios que as pessoas podem olhar, porque às vezes a pessoa vota numa pessoa que já conhece a vida dela, sabe que é uma vida que não tem bons antecedentes e acha que ela vai mudar depois no exercício do mandato. Não. O pau que nasce torto morre tem, torto, é isso? Não é que morre torto, mas na vida pública você tem que olhar os antecedentes. Né? Eu tenho a impressão... É preciso olhar. O eleitor, nós eleitores, nós temos que ter a verdade na nossa cabeça de que, assim, se você conhece o comportamento das pessoas, ela não vai mudar o seu comportamento quando exercer um poder, exercer um mandato. Então, acho que não tem segredo nisso. Eu tenho a impressão que os eleitores aí namoram, flertam com esses nomes fora da política, como o Luciano, Joaquim Barbosa e outros, mas eu acho que no final vai cair no tradicional, assim como deputados e senadores. A tendência eu acho que é essa ainda. Eu acho que a política é para quem conhece a política. Tá certo? Eu acho que a política é para quem conhece a política. Não é para amadores, segundo o Tancredo. Não é só a palavra amadores. Eu acho que a política exige Quem quer ser candidato a presidente do Brasil, é importante que conheça o Brasil, a realidade do povo brasileiro, que conheça as lideranças políticas, os partidos, os dirigentes. É importante que conheça, é importante conviver com o Congresso, gostando ou não do Congresso. Era importante, isso que eu ia perguntar para o senhor, porque a gente viu a ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, tinha, de uma certa forma, um diálogo com a população, mas não tinha um diálogo com o Congresso. Sim. O mesmo aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor. Isso é condição sine qua non hoje para assumir uma presidência da República? É ali prioridade Como é que o eleitor... Quais são os principais critérios que o eleitor deve avaliar? Além desses aí que o senhor já falou, essa questão do Congresso, ela deve nortear aí a escolha do eleitor? Saber dialogar, ter paciência e tolerância dentro da faixa ética que a gente tem que se conduzir é fundamental. Sim, a política é muito difícil de ser executada numa democracia. Né? Eu estive na China agora. Né? A China é um país com um projeto maravilhoso. É mais fácil, aparentemente, fazer política lá porque tem uma centralidade na decisão. Então, mas lá, assim, falta muitas liberdades em muitas áreas. No Brasil, que optou corretamente pela democracia, quem for representar a população brasileira tem que conviver com essa diversidade, estabelecer seus limites e ter tolerância e paciência para conversar. Qual é o discreto das pessoas hoje? Por que as pessoas hoje buscam uma figura fora da política, uma figura que, às vezes, é um personagem, não é nem um político, é um personagem, é um ator? Por que busca? Por causa do descrédito, porque a situação hoje está tão grave, né, das famílias brasileiras, que elas querem um atendimento mais emergencial. E essas pessoas, sejam psicologicamente, ou seja, por alguma oferta direta e imediata, conquistam o coração das pessoas. Então, as instituições perderam capacidade de representar a população brasileira, e isso é um risco da democracia, porque a gente pode ir para um lado aventureiro que pode agravar e perdurar e alongar essa crise que a gente está vivenciando. Pois é. Boa noite, Ronaldo Teixeira Filho, de Bragança Paulista. Ele pergunta ao senador, secretário Casagrande, como o senhor avalia o possível rompimento do Alckmin, do PSDB, e o Márcio França, do PSB. Ele se refere ao governador Geraldo Alckmin, né, que tem como vice o Márcio França, do PSB. Não seria uma ingratidão de Alckmin não apoiar o seu vice? E essa atitude não poderá abrir espaço para um candidato do PT como Marta ou Haddad, lá em São Paulo? Esse é o Ronaldo. Eu acho que, assim, o Alckmin e Márcio não romperão. O PSDB pode ter candidato a governador em São Paulo. O Márcio será candidato, se Deus lhes der saúde. A reeleição? A reeleição. Porque ele será governador a partir de abril. Com o PSDB ou sem o PSDB, ele será candidato. Ele não tem outra alternativa. E o PSDB sabe disso. Assim como a gente acha que o PT chegou a um ponto de necessidade de passar o bastão para outros partidos do campo democrático, né, e progressista no Brasil, acho que em São Paulo também é a hora do PSDB fazer essa reflexão, tá certo? De que é possível que uma outra liderança aliada possa cumprir um papel que Alckmin cumpre, que Serra cumpriu,
que Covas cumpriu, tá certo? É possível passar o bastão para diante até para oxigenar a política, mas não haverá rompimento. Eu acho que o Alckmin e o Márcio França têm uma química muito boa na relação política e nós apostamos nessa relação, independente do PSDB ter candidato ou não, mas haverá sempre uma simpatia entre os dois. O que o senhor, a segunda pergunta aqui é sobre Previdência. O senhor apoia a reforma da Previdência? O PSB está apoiando? Nós não estamos apoiando esta reforma da Previdência. Tá? Nós apresentamos uma proposta, né, para os nossos parlamentares de reforma da Previdência, diferente desta que está sendo aprovada, está sendo apresentada e discutida pelo Congresso Nacional. A pergunta fala sobre privilégios. Esses privilégios vão acabar, se refere ao servidor público? Que tem Nós concordamos com a unificação do sistema público e do sistema do regime próprio, o sistema do INSS, do Geral da Previdência, nós concordamos com a unificação. Nos governos do presidente Lula, do Fernando Henrique Cardoso, do Lula e da Dilma já foram feitas reformas importantes, acabou com a paridade de salário do servidor público, aprovou-se a entrou no sistema a partir de 2013, né? Ou seja, é muito 2013, distante. Não, a paridade acabou antes. A paridade acabou antes. Mas o fundo... A aposentadoria complementar é que foi a partir de 2013, mas a paridade acabou em 2004, 2005. Então, assim, essas mudanças já foram importantes. Agora, igualar os dois regimes, nós do PSB apoiamos e aprovamos. Não é um contrassenso, no momento que o PSB critica que não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, mas o governo alega que esse dinheiro não existe porque o rombo da Previdência vem aumentando, é preciso cada vez destinar mais dinheiro para pagar salário e aposentadorias, pensões, LOAs e por aí vai. Como é que faz? Porque cada partido tem a sua reforma. O governo propõe uma que todo mundo não aceita. Por que é tão difícil negociar isso, não chegar aí a um consenso, para ver se essa conta fecha, consegue reduzir privilégios e criar uma proposta mais palatável? Não tem contrassenso. Ou existe uma briga política aí tão grande que impede que os partidos se unam em torno de uma proposta para reformar a Previdência Social? Não tem contrassenso naquilo que nós estamos defendendo. O que tem é o seguinte, a reforma do presidente Temer é uma reforma que a propaganda é uma e a realidade é outra. Tá certo? A propaganda do presidente Temer achou o veio de debate da Previdência. Só que se nós vamos verificar as medidas adotadas, assim, com idade mínima, com tempo de contribuição para se aposentar com salário integral, tá certo? Redução dos benefícios da prestação continuada, mudança na aposentadoria... Não, esquece aí da prestação continuada, ele já tirou de pauta. Tirou de pauta... O benefício rural também já não vai mexer mais na aposentadoria rural. Não vai Ou mexer, seja, eles já fizeram umas mudanças da agricultura aí. familiar. Vai mexer sim. A pessoa que da agricultura familiar terá os seus direitos alterados. Então, assim, tem uma necessidade de esclarecimento das pessoas. Ele mexe com pensão, acúmulo de pensão e aposentadoria, né? Que deixa, que aí que pode não ser uma justiça com a viúva, né? Que tem na pensão, no acúmulo da pensão, com uma pensãozinha no acúmulo da pensão e da aposentadoria, né? Você que ganha 1 ou 2 salários mínimos vai ter que optar por uma delas. Então, assim, a reforma do presidente Temer é uma reforma que concentra riqueza. Se rever esses concentra pontos, riqueza. se Só rever o alguns debate, pontos, é possível levar se o rever PSB alguns pontos, é possível levar, lógico que é possível Eles levar. já querem rever, fazer aí uma certo. Transição para o servidor se público. For alguma coisa que não... E também essa questão das pensões e aposentadorias. Também já recebeu, já há um sinal verde do Planalto para negociar. Dependendo do que o governo propuser, a bancada vai estar à disposição para conversar e o partido também. Mas o que nós temos de clareza é que a reforma do presidente Temer, até pela sua prática, é uma reforma que acumula a riqueza. Só o debate da Previdência, né, já faz com que as empresas de previdência privada ganhem uma fortuna de recursos. Então é bom que a gente possa avaliar, de fato, qual é o interesse desse debate. O debate é importante, o PSB não rejeita o debate, tem uma proposta de reforma da Previdência, mas queremos que essa reforma, de fato, corte privilégios e não prejudique aqueles que ganham menos. Mais uma pergunta aqui, boa noite. Boa noite, é do Silvio Souza, de Carapicuíba. O Silvio pergunta, qual a sua posição sobre a Cristiane Brasil e sua postagem nas redes sociais? E como o senhor avalia a insistência do presidente Michel Temer em manter este nome para ministrar o trabalho?
É o Silvio. Vou tentar ser justo nas minhas observações. Eu acho que a justiça extrapola na hora que faz alguma interferência nas nomeações. Não estou avaliando qualidade de nomeação, mas tem um exagero, um ativismo judicial muito grande. Com relação à sua postagem, eu acho que o pai dela já manifestou aquilo que deve ser. A pessoa pública tem que se comportar como pessoa pública, mesmo no ambiente privado, para que ela não exponha a sua figura pública. Já levou uma bronca do pai, né? Já levou uma bronca do pai. O senhor falou em ativismo judicial. Como é que o senhor vê essa questão da prisão em segunda instância? Olha, quando esse debate... Vamos separar a questão do Lula, tá certo? Porque a ministra Carmen Lúcia falou que rever isso seria apequenar o Supremo. Esse assunto veio à tona especialmente pela provocação e pela demora de julgar o recurso de Luiz Estevão, o ex-senador aqui de Brasília. Então, assim, ele anos e anos sem julgamento. O Supremo tomou uma decisão que eu discordo. Eu acho que a Constituição diz que enquanto houver recurso, a pessoa é considerada, entre aspas, inocente. O que precisava mudar e o que precisa mudar? E quando eu fui senador, eu trabalhei muito nisso e aprovamos uma reforma do Código de Processo Penal no Senado da República. Tem que reduzir os recursos. Porque você, havendo redução dos recursos e dando agilidade no processo judicial, você poderia manter a tramitação total de todo o processo sem ter esse debate que hoje se estabeleceu pela situação do Lula, especialmente, mas sem ter esse debate. Então, assim, houve uma trava, né, por decisão do Supremo Tribunal Federal, mas não se resolveu o problema da tramitação mais ágil da Justiça, que é a reformulação do Código de Processo Penal. Se nós tivéssemos a reformulação aprovada, poderia manter o que a Constituição determina, que é o processo transitado em julgado. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença e já ficar o convite para o senhor voltar quando essa situação eleitoral, que hoje está tão nebulosa, estiver um pouquinho mais clara, para a gente poder ter uma ideia melhor, dar uma ideia melhor ao nosso telespectador de para onde vai essa balbúrdia que virou a política brasileira. Muito obrigada. Obrigado, Zé Maria. Boa noite. Mais um Frente a Frente, né, Zé Maria? Pois é, e a gente está dando aí dados e também raciocínios, né, para você pensar política é importante, porque afinal a política define a sua vida. Muito obrigado, muito boa noite a todos. E é bom você continuar aqui com a gente, porque vem aí o Jornal da Família. E fica aqui o nosso recado. Se você não prestar atenção na política, quem presta é que vai escolher o presidente da República. Tá bom? Boa noite e até a próxima quarta-feira.